Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Pão Diário Cast. Seja muito bem-vindo. E estamos aqui, né, no início, comecinho do mês de maio, e vamos aproveitar, então, essa temática da Semana das Mães, o mês das mães, para ter essa nossa primeira live do mês de maio. E hoje nós temos duas convidadas muito especiais. Uma é a Thaís Soler, ela é uma das nossas colaboradoras aqui do Pão Diário, que também é mãe e já está aqui com a gente há muito tempo, né, tá? E também a Tatiana Schulze, que é escritora, autora do livro Maternidade Presente ou Fardo, que é o tema que a gente vai ter dessa conversa de hoje e também é a base de todos os nossos conteúdos aí de Dia das Mães que tem rolado nas nossas redes sociais e no nosso site. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada, é um prazer estar com vocês nesse dia tão especial. Tá, olha, eu vou pedir para vocês se apresentarem, porque é muito melhor quando, né, a pessoa mesmo fala de si. Então, Tatiana, aproveitar que você já começou, conta pra gente um pouquinho da sua história e como que você chegou até aqui com a gente no Pão Diário. Sim, com muito prazer. Meu nome é Tatiana, eu sou jornalista e tenho 3 filhos, 3 meninos lindos, uma bênção de Deus na minha vida. E, bom, eu sempre tive 2 paixões, né? A escrita, ler, conhecimento e também a maternidade. Então, sempre foram 2 paixões. Eu sempre sonhei em ser mãe, mesmo antes de ter filhos. E quando eu tive o primeiro filho, foi a realização de um sonho, mas também foi um cheque de realidade, né? O que é ser mãe? O que a palavra de Deus diz como ser mãe? Como lidar com os desafios e tudo mais. E depois de um tempo aí que eu tive o meu segundo, terceiro filho, eu decidi escrever um pouquinho sobre isso num blog e a conexão com as mães foi muito grande, porque as mães falavam, nossa, eu me identifico muito com o que você fala. E depois de alguns anos escrevendo no blog, nasceu o desejo de escrever um livro. E foi como eu conhecia Pão Diário, né? Já conhecia, já segui o trabalho de vocês, mas tivemos a oportunidade de trabalhar juntos no lançamento do livro. E que livro, né? A gente sempre recebe feedbacks nas redes sociais, enfim, sobre como esse conteúdo realmente impacta. Inclusive, quando nós vamos pensar assim, né, nesse podcast e pensar quem mais nós traríamos, além de você, né, Tatiana? A Thaís, ela já tinha comentado, nossa, gente, eu li esse livro e eu amei, né? Porque você ainda estava no editorial, né, tá? Então fez parte ali da revisão e tudo. Então, eu queria, né, pedir para você se apresentar, tá? E falar dessa um breve relato aí da experiência de maternidade e também da tua experiência com o livro da Tatiana. Tá certo. Eu sou Thaís Soler, também tenho formação em jornalismo, trabalho no Pão Diário há 12 anos, trabalhava no setor de editorial até pouco tempo atrás, conheci o livro da Tatiana lá, e assim, sou mãe há 4 anos, me descobri mãe com a Maitê, foi uma surpresa, um desafio, e assim, diferente da Tati, não era um plano, não era nada assim, mas veio para mim, assim, e graças a Deus pela vida da minha filha, amo de paixão. E esse livro foi um presente de Deus na minha vida também. Na época, a minha coordenadora falou assim, Thaís, tem tudo a ver para você ler, para você fazer a revisão. E Deus falou muito comigo, Deus tocou muito a minha vida e foi lindo, assim, a experiência que eu tive com a leitura e muito bacana estar podendo falar sobre ele aqui também. Então, foi mais ou menos isso, assim, que aconteceu, né? Muito especial. E lembrando para você que está nos acompanhando, nós temos alguns materiais sobre maternidade. Você pode conhecer o livro da Tatiana, que é o Maternidade Presente ou Fardo. Temos também o Ensinando no Caminho, tem Pão Diário para Mães, Conhecida e Amada, que são devocionais específicos para mães também. Enfim, além dos nossos materiais para mulheres. Então, se você que é mãe, se você quer presentear sua mãe ou uma amiga que é mãe, você pode acessar a nossa loja. Veja lá na categoria de mulheres, tudo vai estar tudo muito certinho para você poder conhecer os nossos materiais e também, se quiser, né, ver outras categorias, conhecer os nossos diversos outros materiais, diversos outros temas, porque o Pão Diário é bem completo. Então, meninas, vou pedir para vocês já, na verdade, já vou entrar na nossa pauta, porque tem muito conteúdo hoje e creio que vai ser um bate-papo bem legal. Então, eu já queria perguntar, baseado nessa temática da maternidade, presente ou fardo, que a Tatiana traz no livro, né? Se você, como mãe, já viveu alguma situação e que um presente se tornou um peso na sua vida, né? No caso aqui,
essa pergunta é um pouco mais geral, mas a gente trazendo aqui para a maternidade, assim, algumas situações da maternidade que você se viu como se estivesse carregando um peso naquele momento. Eu posso começar? Vou começar, então. Pode. Então, é interessante, né? Porque se a gente perguntar para qualquer mulher, para a maioria das mulheres, pelo menos, né? O que teus filhos são na tua vida? Meus filhos são um presente, né? A coisa mais importante na minha vida. Mas, às vezes, a maternidade em si, que é a lidar com isso no dia a dia, é que pode virar um peso. A gente chama eles de coração, mas o que acontece? Como tantas grandes outras bênçãos na nossa vida, tantas vezes a gente sonha com uma carreira, e quando a gente conquista aquela carreira e tudo mais, as dificuldades, os pesos do dia a dia, né, fazem aquilo que era um sonho, um presente, virar um peso, né? Isso pode acontecer na maternidade, o casamento. Muitas mulheres sonham em se casar, né, oram por um esposo, e aí, quando encontram aquela pessoa, casam, vão ali viver juntos, conflitos do dia a dia, as dificuldades, as personalidades, fazem aquilo que era um presente, que era um sonho, se tornar um peso. Então, isso pode acontecer, sim, na nossa vida, e eu passei por essa experiência, não que meus filhos foram um peso para mim, mas ser mãe no começo foi um choque muito grande para mim, porque era uma mulher muito independente, trabalhava muito, tinha muitas atividades na igreja e tudo mais, e sempre sonhei em ter filhos, mas eu não tinha entendimento bíblico do que era ser mãe, que a gente, na nossa vida são feitas de estações, e cada estação apresenta alegrias e pesos diferentes, que a nossa prioridade ou o foco que a gente dá para determinada coisa na nossa vida vai determinar se aquilo vai ser um presente ou se vai ser um peso. Então, eu acho assim que na maternidade, os nossos filhos são presentes, mas, de repente, até acreditar em certas coisas que não são verdade, né? Que a nossa cultura fala, e toda essa questão de foco, de estações, se a gente não tem essa sabedoria, a maternidade pode, sim, virar um peso nas nossas vidas. Não é que os nossos filhos são um peso, mas como a gente está encarando, pode acarretar que ela vire um peso na nossa vida. E a gente pode explicar um pouquinho isso melhor aos poucos. Para mim, Lana, foi uma coisa bem engraçada, assim, né? Como foi uma surpresa, como foi uma coisa não planejada, não pensada. Eu sou mãe solo, né? Foi um momento na minha vida, assim, que eu precisei lidar com aquilo como uma coisa muito rápida, assim, né? Tive que me ajustar àquilo. A própria gravidez em si, sabe? Foi assim, todo mundo, que lindo, a sua barriga vai crescer, que lindo, você vai sentir coisas e tal. E aquilo eu tomei um susto, e assim, daí vieram as dores, vieram as coisas normais, né? Então, aquilo veio muito, muito conflito, né? E então, assim, esse susto, essas coisas que a mulher entra, né? Igual a Tati estava falando ali, que são fases, são estações que a gente vai passando, e se a gente não está preparada, e muitas vezes a gente não está mesmo, né? A gente tem esse choque de realidade, assim. Então, assim, esse momento que é bonito também, tem a sua beleza, mas como a gente não... e eu não estava extremamente preparada para isso, tomei esse choque, toda essa beleza se tornou um fardo nesse sentido, assim, meu Deus, e tinha um grau de culpa, meu Deus, eu não estou curtindo totalmente isso, tal, dói aqui, não consigo respirar, mas a fulana falou que ia ser legal, a fulana falou que eu ia gostar do barrigão, e eu não estou conseguindo curtir do jeito que eu deveria, então foi mais ou menos assim que foi esse processo. E parece ser algo realmente muito além do que a gente imagina e das nossas expectativas, né? Nem para mim é muito precioso estar tendo esse tipo de conversa com vocês ou com algumas outras amigas que já foram mãe, porque, né, eu ainda não tenho filhos, então sempre aquela idealização mesmo, né? E eu já ouvi algumas mulheres falarem acho que dessa culpa, né, tá? Tipo,
Não, mas até que a Tati comentou agora há pouco, né? Não, mas meus filhos realmente são uma bênção e são meu presente. E a maternidade é uma coisa tão sonhada e tão esperada, e algo tão divino e tal, que às vezes a gente sente, no meu caso, né? Tipo, eu posso sentir culpa por algo que eu idealizei, assim, né? Tipo, não tá saindo conforme eu imaginei que seria, e aí acho que lidar com essa culpa às vezes não é fácil mesmo, né? Então é muito bom ter esse tipo de conversas, né? E até aproveitar um tópico que nem estava na pauta também, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre rede de apoio, que eu acho que deve também fazer toda a diferença, né? Nesse sentido de não só rede de apoio ali, de, tipo, ter alguém para cuidar de vez em quando, né? Mas até emocional mesmo. Aproveitar que você já estava na fala, assim, tá? Como que foi para você? Porque, né, você falou que tipo, é mãe solo, foi algo inesperado, e estava ali com a sua família para te ajudar e tal. Então, como que foi esse processo de ter sentido essa culpa, mas com o tempo conseguir lidar tendo a rede de apoio, assim, ou não, né, também, não sei como foi a sua experiência. Olha, faz falta, é extremamente necessário, eu acho que essa é uma conversa super válida dentro da nossa igreja, dentro da nossa realidade. Não sei se se a nossa estrutura está pronta, assim, se tem sabido lidar com isso, mas é uma coisa que é essencial. E essa rede de apoio, é vital, assim, para a saúde da mãe, né, para ela aprender a lidar consigo mesma, para lidar com o filho, com a filha, né, e para poder se entender na maternidade, né. Então, assim, que nem esse livro, ele traz esses questionamentos, assim, essa coisa que está aqui dentro, você consegue verbalizar, é muito bonito isso, assim, sabe? E que nem assim, ter a sua família também e a própria igreja, né? A minha experiência foi assim que eu fiz terapia, me ajudou muito. Eu tinha a minha família, tive a minha uma irmã muito presente na minha vida, tive tias assim muito presentes, pessoas que me deram força pra, assim, né, de verdade. E tinha reuniões de oração assim que me ajudaram muito nisso, assim, mas, assim, a gente precisa de literatura que fale sobre isso, a gente precisa de pessoas dentro da igreja que tragam isso, sabe, que tá tudo bem você sentir isso, você pode colocar os pés na cruz, sabe, assim, pai, eu preciso da tua ajuda, né, e porque a gente sabe que tem mulheres que sentem muitas coisas, e a gente sabe que tem a depressão pós-parto que pode causar várias coisas, trazer várias consequências para as mulheres, né, então, a gente precisa tratar e acolher essa mãe, né? E, então, é vital isso, assim. Que legal você trazer isso para a pauta, assim. E Tati, você teve os 3 fora do Brasil já? Isso. Como que foi para você essa parte do apoio, da rede de apoio estando longe? Ou você conseguiu encontrar uma rede de apoio que realmente desse uma força por aí? Então, meu marido, né, tem coisas assim, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus, né? Eu vejo aqui, mesmo em circunstâncias que não são ideais, né? Como a Thaís estava explicando, a situação dela de mãe solo, eu talvez morando em outro país, sem apoio minha mãe por perto, tias, era só eu e meu marido, a gente não tem nenhum familiar aqui, temos amigos, graças a Deus, mas eu creio que, né, na palavra de Deus que ela fala que todas as coisas cooperam para o bem. Então, assim, foi um processo de aprendizado também, né? De confiar no meu marido, da gente se unir muito, porque eram nós dois ali o tempo todo, a gente teve os nossos 3 filhos muito perto em idade, então a gente teve aquela fase com 3 praticamente na fralda, né? Então foi assim desafiador. Amigos, né, na igreja e tudo mais, que a gente sempre conversou, falou sobre isso, contamos com os nossos pastores e tudo mais. E assim, pelo processo eu vejo como Deus assim nos capacita. Existe uma promessa linda em Isaías que fala que o Senhor guia gentilmente as ovelhinhas que amamentam, né? Quando Deus fala ali na palavra dele ovelha, ele está falando da gente. Nós somos ovelhas do Senhor, né? Então, o Senhor tem uma promessa para as nossas vidas como mãe, de que Ele vai nos guiar nessa jornada. Todas nós temos desafios diferentes. Para mim, era não ter minha mãe aqui perto, minha sogra, família.
né? Para a Thaís foi um desafio diferente. Toda mãe vai enfrentar certos tipos de desafios, mas a gente pode ter essa certeza que o Senhor é fiel, que aquele que começou a boa obra na nossa vida vai terminá-la, vai completá-la e que ele guia-nos gentilmente nessa jornada. Hoje, olhando para trás, meu filho mais velho está com 13 anos, estou começando uma nova fase, né, que é da adolescência. Eu vejo a fidelidade do Senhor, mesmo nos nossos erros, nas dificuldades, nos dias que foram assim, pancadão. Hoje, para trás, olhando, eu vejo a fidelidade do Senhor. E eu sei que vai continuar a ser assim durante a adolescência deles, a vida adulta, não porque eu sou uma mãe perfeita, mas porque o Senhor é fiel. Amém. Ai, amém. E até continuando assim nesse tópico de rede de apoio, mas como você falou, né, Tati? Você começou a escrever no blog, muitas mães se identificaram. E como que é para você quando uma mãe vem com alguns questionamentos que você já passou, ou né, daquilo que você tem escrito, já escreveu no livro, enfim. Como que você tem dado esse suporte na igreja ou para amigas, enfim, como que é isso para você? Ah, é maravilhoso, né? Porque assim, Deus é tão bom que ele nos usa apesar de nós, apesar das nossas imperfeições, das nossas dificuldades. E como a gente estava falando, tudo aquilo que a gente passa, a gente pode consolar ou fortalecer os outros. Talvez eu não tenha experiência para consolar uma mãe solo, como a Thaís tem, né? Então, assim, as experiências que a gente vive, a palavra fala que a gente consola com o mesmo consolo que a gente recebeu. Então, as experiências que a gente vive, poder é muito gostoso. E é muito gostoso ver assim quando a gente começa a falar sobre essa questão de maternidade bíblica, sobre como a nossa sociedade às vezes quer cobrar da mulher algo que não é bíblico, que a mulher não é uma super mulher que está 100% o tempo todo bem, que ela tem condições de fazer 100% no mesmo tempo, na mesma fase da vida dela, ela é a melhor profissional, ela é a melhor mãe, ela é a melhor esposa, ela faz as festas mais perfeitas do mundo, né? A casa dela é impecável, que isso não é realidade, mas que existe sim um gozo, uma graça de Deus na maternidade. Então, quando a gente começa a compartilhar sobre isso, e a gente vê, né, que mulheres chegam para mim e falam assim: olha, eu estava num processo de culpa terrível, ou eu estava num processo também de não entender que a maternidade era uma bênção. Eu sentia que eu estava perdendo tempo dentro de casa, eu me sentia ressentida quando eu tinha que ficar, às vezes porque meu filho estava doente, enquanto meu marido ia trabalhar. E agora eu entendo que eu não estou simplesmente trocando fralda, que eu não estou simplesmente lavando pratos ou resolvendo disputa entre irmãos. Que o que eu estou fazendo é construir algo, né? Que eu estou cuidando da herança do Senhor. E quando alguém chega e fala isso para a gente, né? Que os olhos daquela pessoa foram abertos, né? Pela graça de Deus, pelo que ela leu ali no livro, por um texto, né? É algo assim inexplicável, né? Porque a verdade tem o poder de libertar, né? A Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando a gente ensina um princípio bíblico e uma pessoa que estava realmente assim na cegueira naquele assunto começa a ver, é algo tremendo mesmo. E isso tem muito a ver com as mentiras que a gente acaba acreditando, né? As mentiras que a sociedade traz do que a mulher tem que ser hoje, do que uma mãe tem que ser hoje. E aproveitando essa deixa que a Tati já puxou, tá, eu queria te perguntar, quais mentiras sobre maternidade que você já acreditou no seu processo aí dos 4 aninhos da Maitê? Eu acho que eu já acreditei que eu não era suficiente, que eu não ia conseguir dar conta, e que até pelo livro, assim, que eu vi lá, algumas coisas, que eu estava perdendo tempo mesmo, sabe? Que eu, ali, uma dessas, assim, que era uma coisa, assim, que eu falei, poxa vida, eu poderia estar... porque a minha vida, eu sempre pensei assim, né? Ai, minha carreira, as minhas conquistas, as minhas coisas, né? O meu trabalho, meu estudo. Então, assim, bum, maternidade. E agora, sabe? Como que eu vou encaixar isso aqui? E daí, todos os meus projetos, e agora, como que eu vou, meu tempo, como que eu vou administrar esse tempo? Então, assim,
nessa mentira, assim, como que eu vou ficar para trás e a Thaís vai ficar aonde no meio de tudo isso, entendeu? Agora eu vou ser mãe, e porque eu tenho essa tendência muito, assim, de colocar, às vezes, os outros, sabe, na frente, assim. Então, assim, daí eu tava colocando que a gente passou por algumas questões aqui em casa de saúde e tal, então eu tava colocando meu pai, a minha mãe, e daí até agora eu tinha a Maitê, e daí eu falava assim, ai meu Deus, e agora os meus projetos, e as minhas coisas, entendeu? Então, assim, aí o meu tempo, e como é que eu vou resolver tudo isso? Então, essas mentiras, assim, sabe? Sim, e para isso, né, lógico, a gente está trazendo aqui para a maternidade, mas como pessoas, como seres humanos, nós vivemos acreditando em mentiras muitas vezes, né? E até conversando com... numa das gravações do Deus Ouve Elas. A gente estava falando sobre conquistas e tudo mais, e aí a Losane comentou que a gente tende muitas vezes a pensar nas conquistas e a considerar as conquistas mais materiais, né? Ou mais, entre aspas, palpáveis, tipo a carreira, os estudos, uma casa que a gente comprou, um carro que a gente comprou, ou, né, enfim, coisas assim que muitas vezes a gente esquece de contar as conquistas interiores, né? Então, no caso da maternidade, o fato de conseguir entender essa graça e essa leveza da maternidade, ou nós como mulheres no geral, o fato de conseguir desenvolver um autoconhecimento, de conseguir se cuidar, de conseguir entender quem você é, independente de rótulos, né? Isso acaba tendo muito a ver mesmo, né, com a maternidade, porque, querendo ou não, é uma crise que acho que acontece em várias áreas da vida, assim, né? E Tati, até um dos tópicos, né? Um dos capítulos do livro é sobre mentiras que as mães acreditam, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Claro, com o maior prazer. É um assunto que eu amo falar, que o que acontece? A gente, querendo ou não, né, nós somos cristãos, a gente vive de acordo com a Bíblia, mas nós estamos suscetíveis à sociedade que a gente vive, ao meio que a gente vive, né? E o que a sociedade ao nosso redor prega sobre determinados assuntos. Você estava falando sobre vitória, né? Muitas pessoas podem considerar a vitória como status, como o quanto de dinheiro você tem, que tipo de carro você dirige. Mas quando a gente vai para a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre vitória, sobre viver uma vida vitoriosa? Então, é o mesmo sobre maternidade, né? O que acontece? Hoje em dia, muitas mulheres, a gente sofre essa pressão. Eu posso falar por mim. Eu ouvi, né, quando eu decidi... Eu não estou falando que toda mulher precisa parar de trabalhar para ficar com os filhos, mas por causa da nossa situação aqui, de não ter família e tudo, a gente decidiu que seria o melhor. E eu vi uma pessoa de dentro da igreja me falar que eu estava enterrando meus dons e talentos quando eu decidi ficar com os meus filhos em casa. Então, o que acontece? A nossa sociedade coloca, uma das mentiras, são 3 que a gente coloca no livro, é que edificar a próxima geração, construir a próxima geração, não é um trabalho importante. Né? Que quando você está cuidando de uma criança, você está perdendo o teu tempo. Você está ali trocando fralda, você está ali naquele caos do dia a dia da cozinha, de preparar uma refeição, e que isso é perda de tempo na tua vida, que você não está fazendo nada importante, que os teus dias estão passando e você está gastando ali enfurnada em casa, como dizem, né? Esquentando a barriga no fogão, esfriando no tanque, né? Então, por mais que a gente saiba que os nossos filhos são bênção, esse tipo de pensamento fica embutido no nosso coração e na nossa mente. E o que acontece? A Bíblia fala também que conhecereis a verdade vos libertará, como eu já falei, e que a gente precisa renovar a nossa mente. Ou seja, renovar a forma como a gente vê o mundo, vê a maternidade, e não vê mais de acordo com o que o mundo ensina, mas o que Deus ensina. Então, quando a gente vai para a palavra, o que Deus fala sobre a maternidade, sobre a paternidade também, né? Sobre a edificação da próxima geração, seja como uma professora, um pastor, uma mãe ou um pai. A Bíblia fala que é um trabalho importantíssimo. Fala que os filhos são herança do Senhor. O que é herança? É aquilo que uma pessoa constrói a vida toda, é o que ela tem, tudo que ela tem, o mais importante. Então, os filhos são algo mais importante que Deus nos deu. A palavra fala em Deuteronômio sobre ensinar diligentemente o tempo todo. Fala em Malaquias que um dos propósitos do casamento é para que desse casamento venha uma geração santa, separada a Deus.
Então, a Bíblia deixa muito claro que a maternidade, que edificar a próxima geração, não é um trabalho secundário, é algo primordial. Mas o que acontece? Quando a gente não tem esse entendimento e a gente vê, mesmo no inconsciente, a maternidade é um peso, estou perdendo meu tempo, meu filho me impede de crescer, de ir à frente, de conseguir um cargo melhor. Isso tudo é inconsciente, claro que não é consciente. O que acontece? A gente começa, as nossas atitudes e palavras começam a refletir esse pensamento. E a gente não vai dar o nosso melhor, né? A gente vai se sentir frustrada, ressentida com a maternidade, com aquilo que a gente está perdendo ou deixando para trás. Isso vai se refletir na forma como a gente age no dia a dia, como a gente estabelece nossas prioridades e os focos. E qual é a consequência disso? Que é algo que eu falo no livro, né? A gente vê hoje uma geração, infelizmente, de crianças e adolescentes que estão com problemas emocionais como nunca antes, né? Eu estava vendo hoje de manhã uma pesquisa aqui dos Estados Unidos que mais de 50% das crianças e adolescentes têm depressão hoje em dia. Então, a gente vê... eu tenho um versículo que eu gosto muito, que foi um dia que Deus falou claramente sobre isso, numa forma... Eu estava me preparando para um treinamento do Ministério Infantil, e eu li esse versículo assim, ocasionalmente, fala assim, ó, Mateus 9:36. Quando viu as multidões, Jesus teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E quando eu estava lendo a Bíblia, estava contando que Jesus estava operando muitos milagres, e ele estava caminhando numa região, e daí, de repente, ele para esse relato e fala assim, que Jesus olhou para a multidão, para as pessoas, e teve compaixão delas, porque elas estavam perdidas, desamparadas, sem direção. Mas o que realmente meus olhos focaram, que eu creio que o Espírito Santo me levou a isso, é que falou que elas estavam assim, como uma ovelha que não tem pastor. O que uma ovelha que não tem pastor ela é? Ela é uma presa fácil para o inimigo, porque a ovelha depende do pastor para tudo, para se alimentar, para levar ela nos pastos verdejantes, para proteger ela dos outros animais que são ferozes. A ovelha depende de tudo. Então, quando Jesus fala que a multidão, que as pessoas estavam perdidas e desamparadas como ovelhas sem pastor, ele estava falando que não existia liderança, né? Não existia alguém que mostrasse o caminho para aquelas pessoas, para aquelas ovelhas. E o que nós somos dentro do nosso lar? Nós, os pais, somos os pastores dos nossos filhos. Aqueles que guiam, aqueles que apontam o caminho, aqueles que falam, filho, faz essa decisão, anda por esse caminho, que no dia a dia ele está guiando, está amando, está ensinando com gentileza, com doçura. Nós somos esses pastores. E quando a gente acredita naquela mentira, né, do inimigo, de que esse trabalho não é importante, que a gente não tá, a gente só está fazendo coisas banais, trocando uma fralda, fazendo uma refeição, ajudando com a lição de casa, o que acontece? A gente cai nessa questão de não liderar os nossos filhos com a seriedade, com a diligência que é necessário, porque a gente está vivendo tempos muito difíceis. Então, os nossos filhos precisam desse pastoreio intencional, desse cuidado, dessa direção. E o Senhor nos guia nessa missão. Mas a primeira coisa que a gente precisa ter é uma renovação da nossa mentalidade, que a maternidade, que a paternidade não é um peso, não estamos ficando para trás quando a gente se dedica a esse trabalho, que é uma bênção, que é uma honra, né? Ser chamados pelo Senhor para isso. Porque isso vai refletir na forma como a gente exerce a maternidade e, consequentemente, vai refletir na vida dos nossos filhos diretamente. E isso tem muito a ver com o tópico, né, sobre a obsessão ali que eu coloquei, a gente colocou na pauta, né? Como que a obsessão pelo eu, né, tipo, ou o egoísmo, o egocentrismo, enfim, tem impactado na maternidade. E acho que essas consequências já são bem claras, assim, né? De crianças que acabam não tendo muito afeto, entre diversos outras dificuldades, né? E deixa eu pular para outra aqui, porque eu já quero puxar para esse sentido do o que é mais importante, assim, né? No sentido de mais importante não, perdão. Indo para um outro extremo, que às vezes a gente pensa, então tem essa questão às vezes não quer lidar com a maternidade, ou, né, tipo, acha que a maternidade está atrapalhando, mas às vezes também pode acontecer o oposto de a pessoa quer, então, ser uma mãe perfeita, né?
quer ter aquela maternidade perfeita, ele tem aquela cobrança excessiva, assim. Então, para vocês, como que é, o que é preciso para lidar com esse tipo de cobrança, né? Para não ter para não deixar o perfeccionismo passar por cima do amor e do cuidado e da graça de Deus, muitas vezes, né? Quem quer falar? Eu acho que o equilíbrio, ele é essencial em tudo, assim, né? Para todas as coisas da vida, principalmente nisso, assim, porque às vezes a gente se cobra demais. Eu tenho uma tendência, assim, por mais que às vezes eu não alcance a perfeição, mas essa tendência de, não, eu preciso melhorar, eu preciso disso, por causa de históricos, né? Ah, eu não quero repetir os erros do meu pai, da minha mãe, do vizinho, da tia, da avó, sei lá, né? A gente quer dar o melhor e a gente acaba errando por não querer cometer erro, né? Então, eu acho que equilíbrio nas atitudes, nas palavras, né? E seguir o exemplo do mestre, Jesus como exemplo, a palavra de Deus, tal. Mas é equilíbrio, assim, para tudo, né? Saber onde buscar a essência, assim, de tudo, tendo a Bíblia como base e viver em equilíbrio, assim, né? Porque sabendo, né, tendo a consciência, tipo assim, eu não sou perfeita, então, assim, e viver em paz com isso, né, assim, aquela coisa do aceita que dói menos, é básico, assim, para isso, né, eu não tenho todas as respostas, eu não sou perfeita, então, assim, você sabe viver em paz com isso, assim, e viver em equilíbrio, assim, né, eu não sou perfeita e eu também não sou de menos, né, então, para mim é isso. Eu acho interessante uma frase que fala que o perfeccionismo não é um fruto do espírito, mas o amor é, né? Quando a gente vê ali os frutos do Espírito Santo, o perfeccionismo não está ali, mas o amor está. Então a gente realmente tem que, como a Thais falou, né, exercer a maternidade em amor. Eu acho que o Espírito Santo, como ela diz, traz balanço e equilíbrio para as nossas vidas. Né? Nossos filhos não devem ser um ídolo nas nossas vidas, mas a gente deve sim saber a responsabilidade que a gente tem com eles diante de Deus. E eu acho que o Espírito Santo traz esse balanço para a nossa vida, né? Existe uma diferença, a Bíblia fala sobre isso, né? Sobre a questão da culpa e da convicção do Espírito Santo. O que é a culpa? A culpa é a gente se condenar por coisas que, às vezes, o fato de a gente não ser perfeita. A gente nunca vai ser perfeita. O fato, às vezes, de uma situação que está fora do nosso controle. Por exemplo, eu poderia passar os anos me condenando porque os meus filhos não têm família perto deles, só vê família de vez em quando. Mas é algo que está fora do meu controle, né? Então, às vezes, por não poder dar algo financeiramente para os filhos, isso é uma culpa. E agora, o que é a convicção do Espírito Santo? É quando o Espírito Santo realmente ministra no nosso coração que existe alguma área das nossas vidas, da maternidade, que ele quer trabalhar e que é necessário mudança. Né? Então, quando o Espírito Santo traz isso na nossa vida, ele não traz para nos deixar para baixo, para nos destruir, pelo contrário, ele traz para que a gente ouça a voz dele e, através da obediência naquela área, encontre alegria, paz e regozijo. Então, pode acontecer sim, por exemplo, comigo já aconteceu, eu sou uma pessoa assim muito agitada, né? E é sempre assim, vamos, filho, estou com pressa, vamos. E um dia, o meu filho mais velho, ele ainda era bem pequenininho, olhou para o irmãozinho dele e falou, vamos rápido, anda rápido, a mamãe está com pressa. E o Espírito Santo falou ali no meu coração, né? Tá vendo? É hora de você se acalmar, é hora de você descansar em mim, é hora de você fazer um pouco menos e ser um pouco mais, estar mais presente. E quando o Espírito Santo falou aquilo, eu entrei num processo, né? Pedindo ajuda de Deus, de mudança nessa área da minha vida, de estar sempre o tempo todo muito ocupada, agitada e tudo mais. Então, existe essa diferenciação entre culpa e a convicção do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo nos convence de alguma coisa, nunca é para nos destruir, né? Para nos condenar, é para nos ensinar algo que vai ser bom para a gente. Então, a gente tem que lembrar isso, que a gente nunca vai ser perfeita, mas que a gente pode, nessa jornada, estar atento ao guiar do Espírito Santo. Amém, amém. E para a gente ir caminhando para o fim, eu queria perguntar aqui o último tópico que eu deixei da pauta, que também é uma pergunta lá do livro, né, Tati? Mas eu vou mudar um pouquinho e pedir para vocês deixarem essa dica para quem está nos acompanhando.
daqui a 20 anos, quando as mães que estão aqui nos acompanhando olharem para trás, o que realmente vai ter importado nessa jornada da maternidade? Tati, se quiser, porque né, já é do seu livro, fica à vontade. Então, quando a gente olha para trás, eu gosto muito, a gente fala no livro da história de duas mulheres, né? Marta e Maria. Então, assim, essa ideia do livro Maternidade, Presente ou Fardo até veio um pouco da história das duas. Porque o que acontece? Marta e Maria, ambas amavam Jesus. A gente vê claro nas escrituras que elas amavam Jesus. A gente vê que ambas eram amadas por Jesus. Jesus se importava com eles, era amigo delas e tudo mais, e estava na casa delas. Mas a Bíblia conta um episódio que Jesus foi visitar Marta e Maria. Ele ia passar um período ali na casa delas. E quando Jesus chegou ali na casa de Marta e Maria, o que aconteceu? Marta focou muito no que ela podia fazer por Jesus. Então, ela começou provavelmente a cozinhar, limpar, preparar uma refeição. E já Maria foi aos pés de Jesus, né? E quando a gente começa a focar muito naquilo que não é prioritário, que não é importante, que não é aquilo que Deus está pedindo de nós, o que acontece? A gente perde a nossa paz, fica desgastado e também a tendência é tirar a paz dos outros, né? Que estão à volta, do marido, dos filhos. Então, Marta chega lá para Jesus e fala: Jesus, você não se importa que a Maria está em paz, está tranquila, e eu estou aqui alvoroçada, te servindo com todo o trabalho? E Jesus olha para Marta, né, conhecendo todas as coisas, e Jesus dá uma resposta que é tremenda, que fala assim, ó: Marta, Marta, você se preocupa, se inquieta, está ansiosa, se deixa prender por tantas coisas, mas apenas uma é necessária. Então, nessa jornada da maternidade, todas nós somos tentadas a focar naquilo que não é prioridade, aquilo que não tem valor eterno, que não vai ficar para sempre, porque os afazeres do dia a dia, porque a correria, porque a cobrança da sociedade para a gente, né, ser uma super mãe, ser uma super mulher, nos desafia. Então, todas nós podem cair nisso da Marta, que ela estava com Jesus na casa dela, dentro da casa dela, ela amava Jesus, mas a visita de Jesus virou um peso para Marta, porque ela tinha uma inquietação na alma, uma ansiedade na alma, né? E ela não conseguia descansar no Senhor. Então, né, Jesus, a palavra também fala em Isaías 55:2. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Esse texto está falando também do que realmente fica, do que realmente é prioridade, é importante. Então, como mães, né, daqui a 20 anos, o que realmente vai ficar? O que vai ficar é o amor, né, que a gente tratou os nossos filhos, o nosso esposo, são os preceitos eternos, o caráter de Jesus desenvolvido em nós, que a gente permitiu que fluísse através de nós, impactasse a vida dos nossos filhos, aqueles que estão à nossa volta. São essas coisas que vão ficar. Se a gente fez uma festa de aniversário de R$ 5.000 num buffet caro, um bolinho simples em casa, não vai ficar. A gente não vai lembrar dessas coisas daqui 20 anos. Mas as coisas que são eternas. Então não tem problema nenhum fazer a festona, desde que isso não tire a tua paz, a tua tranquilidade. Mas se for para tirar a paz, a gente pode simplificar e focar naquilo que tem valor eterno, né? Sabendo que Jesus vai nos guiar nessa jornada. Amém. E para você, tá? O que você acha sobre isso? Eu acho que o que fica é a presença, é o amor, né? É um investimento, assim, de vida na vida mesmo, assim, né? De mãe para filha, assim. Realmente, o dinheiro... Eu já vi isso, assim, de um filho falando sobre a mãe, né? Ó, eu não queria a escola cara, eu não queria os melhores colégios, não era isso que eu queria. Eu queria a presença, eu queria minha mãe do meu lado. Então, é isso, né? Eu queria mais tempo com a minha mãe, né? Eu acho que é isso que fica, assim, a presença de mãe, é esse investimento, é você brincar, é você, né, nessa fase pequena, né? Depois você investe de outras maneiras, né? Mas é você investir a sua vida na vida do seu filho, né? E daí, assim, a palavra de Deus ensina o que você tem que passar, né? A gente conhece a verdade de ouvir, né? Então a gente tem que falar,
né? A gente tem que ensinar, né, no caminho que deve andar, né? Para eles nunca se afastarem, né? Então, assim, eu lembro que desde pequenininha meu pai me ensinou a ir para a igreja. Hoje eu tenho ensinado a minha filha que ela me chama de manhã para a gente ir, entende? Ela fala, mãe, tá na hora, tá? Hoje é domingo, vamos para a igreja, tal. Então, assim, essas coisas de investir, sabe, na vida do filho, assim. Então, é isso, é esse vida na vida dos nossos filhos, né? É isso que vai durar para sempre, esses momentos, essas lembranças, que eles vão lembrar lá na frente, vão fazer a gente se lembrar, né? E daí esses momentos que duram. Amém, né, gente? Eu acho que essa foi até uma ótima finalização para o nosso papo de hoje, encaixou tudo muito bem. E lembrando para você que está nos acompanhando, você que é mãe, se você se identificou com essa conversa, né, menina? Se você tá aí com alguma dificuldade, não tá se sentindo bem em alguns pontos, esses que a gente conversou, procure ajuda, procure uma rede de apoio, né? Na sua igreja, ou numa igreja mais próxima, mas busque ajuda, porque sozinha é muito difícil, né? E se você quer saber mais sobre o conteúdo da Tatiana, você pode acessar a nossa loja. Tem lá a Maternidade Presente o Fardo, além de outros materiais que nós temos também. Temos artigos no nosso site. Essa semana temos aí alguns posts nas nossas redes sociais, também com depoimentos e relatos de algumas mães. Enfim, essa semana aí das mães está bem recheada de conteúdo e você pode aproveitar. Então é isso, meninas. Muito obrigada por vocês terem topado, né, estarem aqui no Pão Diário com a gente. Essa conversa que foi muito gostosa. Que Deus abençoe vocês. Obrigada, prazer foi meu. Foi uma alegria estar com vocês e que Deus abençoe cada mamãe, cada papai, cada família, né? Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Amém. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Tatiana. Teu livro é incrível. Mais uma vez queria deixar. E é isso aí, gente. Que Deus abençoe as mamães, as famílias, os filhos. E é isso aí. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo Bom Dinheiro Cast, onde a gente vai conversar sobre o projeto do mês, que é a capelania hospitalar. Então, você pode conhecer um pouquinho mais sobre como nós atuamos em projetos de capelania e também como você pode nos ajudar com a sua oração, com a sua doação, com a sua participação. Então, nós esperamos por você quinta-feira que vem, às 4 horas. Até mais!